quero também mandar um abraço para você que está nos assistindo ao vivo, pela internet ou em gravação. Que Deus abençoe muito a sua vida. Pega uma Bíblia aí, participa com a gente, ou então abre o seu celular, o smartphone aí. É muito importante a gente poder estar junto nesse momento. Efésios capítulo 5, a gente vai ler a partir do versículo 15. Por gentileza, abre aí a sua Bíblia. Muito bom. Efésios 5, de 15 em diante. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Feche seus olhos mais uma vez e ore ao Senhor. Pai, Tu tens tudo de nós nesta hora. Tua palavra está aberta diante de nós, ela é poderosa, ela é absoluta. Nós cremos, ó Deus, na Tua palavra. Nós cremos no Teu poder através da Tua palavra. Mas há coisas em nós que precisam ser trabalhadas nessa noite. O Senhor nos trouxe aqui para isso. Todo culto acontece, ó Deus, para a glória do Teu nome e para a edificação da Tua igreja. Porque Tu estás aqui, Senhor. Ajuda-nos nesse tempo a entender a Tua palavra. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém? Amém, queridos? Graças a Deus. Quero falar com você sobre o tema mais de Deus e menos de mim. Mais de Deus e menos de mim. Esse capítulo que nós estamos lendo de Efésios é um capítulo muito pesado. É um capítulo que tem uma temática assim, quase que indigesta quando a gente lê. Você lê com calma em casa. Por quê? Porque Paulo está falando, na verdade ele fala disso, é o tom da carta inteira, mas nesse capítulo ele pega pesado, né, usar essa expressão, porque ele está falando da nova vida de quem é convertido pelo Evangelho. Se você é uma pessoa convertida pelo Evangelho, você precisa entender que isso só é possível se de fato você vive uma nova vida. Não tem como a gente continuar tendo a mesma vida, especialmente no que tange o nosso comportamento, nossas prioridades, nossos relacionamentos, quando a gente conhece o Evangelho de Jesus. Em especial, o apóstolo Paulo está aqui falando sobre abandonar pecados, ou sobre justamente essa transformação de vida que o Evangelho promove na gente pelo poder do Espírito Santo. E Paulo, ele usa aqui um verbo muito forte e muito presente em toda a literatura que ele escreve. Quase todas as cartas de Paulo na Bíblia trazem esse verbo, e esse verbo é o verbo andar. Ele diz aqui no versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais. E aí ele completa: não como nécios, mas sim como sábios. Eu queria começar dando uma olhada com você, analisando com você essa expressão de Paulo. Porque ele usa aqui duas palavras importantes. A palavra nécios, do grego azofós, é uma palavra que ela tem a ver com insensatez, tem a ver com imprudência, tem a ver com falta de soberania, com leviandade, com literalmente falta de sabedoria. Azofós, porque a outra palavra que ele vai usar, que é sábios, é justamente zofós. Então, azofós é a ausência de sabedoria. E zofós, que é a palavra sabedoria que ele usa aqui, ela tem a ver com uma habilidade adquirida. Ela tem a ver
com um coração ensinável. Ela tem a ver com a pessoa que é bem instruída. Tem a ver com experiência adquirida. Então Paulo está falando assim: vede prudentemente como você anda, não como nécio, não como alguém que não é instruído, não como alguém imprudente, não como alguém insensato, mas como alguém que tem um coração tratável, como alguém que vive a partir da experiência adquirida na caminhada com Jesus. A ideia geral, aqui logo nessas primeiras expressões, é que aquele que conhece a Jesus anda como sábio, porque o Espírito Santo que opera a conversão e habita na vida do crente produz sabedoria. Então logo de cara a gente precisa pensar nisso. E essa noite é um convite para você refletir a respeito da sua própria vida, da sua caminhada, da forma como você anda. Se você e você para isso precisa ser muito honesto. É preciso que você seja honesto consigo mesmo. Porque não adianta nada você tentar enganar o seu próprio coração. Então quando Paulo fala assim, olha, como é que está sendo o seu andar? Como é que está sendo a sua vida? Essa ideia de esse verbo andar não é literalmente caminhar, mas é o andamento da vida. E essa afirmativa que ele traz para a gente aqui, ela é justamente essa ideia, essa proposta que vai levar a gente à segunda expressão. Quando ele diz, vede prudentemente como você anda, não como nécio, mas como sábio. E aí ele usa uma expressão interessante, remindo o tempo, porque os dias são maus. E aqui é interessante a gente pensar, porque essa palavra remindo, queridos, isso aqui tudo eu estou construindo a nossa base para a gente chegar no ponto mais alto daqui a pouco. Vem comigo. Mas essa palavra remindo, ela é muito forte. Ela tem a ver com comprar algo. Ela tem a ver, ela vem do verbo remir ou redimir, que na doutrina cristã vai apontar para a remissão dos nossos pecados, para o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa é a ideia. Mas, curiosamente, quando ele fala remir, ele está falando para a gente aprender a redenção do tempo, para a gente aprender a não desperdiçar o tempo, a ideia de uma prioridade, a ideia de algo que é prioritário na nossa vida. Mas a palavra tempo que ele usa aqui, e a Bíblia ela tem algumas palavras para tempo, pelo menos 3 palavras estão traduzidas para nós como tempo, mas a Bíblia ela tem 3 significados. A primeira delas é a palavra aiom. Aiom é traduzido para nós como eternidade, é a ausência de tempo, é onde Deus está, é o tempo presente e absoluto. Aiom, a eternidade. Depois tem a palavra cronos, que é o tempo contado, o tempo medido, de onde vem a ideia de algo cronológico. E depois você tem uma palavrinha que chama kairos. E kairos é basicamente quando aiom encontra o cronos. É aquilo que a gente chama de tempo de Deus. E é interessante, quando Paulo fala remindo o tempo, ele não usa a palavra cronos. Porque normalmente quando a gente lê essa palavra, a gente tem que andar remindo o tempo. Automaticamente o nosso coração parece que ele é levado para a ideia de que a gente precisa organizar a nossa agenda, de que a gente precisa conciliar o horário das coisas, o que também é muito importante, o que revela também prudência, que também revela sabedoria. Mas a palavra que Paulo usa para associar a remir aqui, a palavra para tempo, é a palavra kairos. Portanto, olha que interessante, quando ele fala para a gente olhar a nossa caminhada remindo o tempo, ele não está falando assim, olha, você organize a sua agenda. Pelo contrário, a palavra kairos, ela sugere uma oportunidade que Deus nos dá, né? Como eu disse popularmente aqui, o tempo que Deus nos dá. Ou seja, o que Paulo está fazendo aqui é exortar, ou seja, está trazendo uma exortação ao uso da sabedoria, no sentido de aprendermos a discernir o tempo, no sentido de que, uma vez que os dias são maus, Paulo está apontando aqui para os desafios que nós encontramos no nosso cotidiano, no desenvolvimento da nossa fé, na maturidade da nossa fé.
Então ele diz assim, é muito importante que nessa nossa caminhada nós aprendamos a discernir o que Deus está fazendo. E aí eu pergunto para você, você consegue discernir o que Deus está fazendo na sua vida nesse tempo? Ou você anda tão ocupado com as suas coisas que você não consegue perceber o que Deus está fazendo? Talvez se eu perguntasse, o que você está fazendo? Quais os projetos que você está envolvido? Talvez você dissesse, eu estou envolvido no GEBG, eu estou envolvido no Oxigênio, eu estou envolvido na BC2, eu estou envolvido no Alcerfilme, eu estou envolvido na diaconia, eu estou envolvido no presbiterato, estou envolvido no Ministério de Louvor, estou envolvido com o grupo de estudo lá da minha faculdade, tanto de coisa. É igual quando alguém pergunta para a gente assim, quem é você? Principalmente nós, os mais velhos, quem é você? A primeira coisa que eu faço é, eu sou pastor. A pessoa não perguntou qual é o meu ofício. Né? Já viu como a gente se apresenta? Fala de você. Bom, meu nome é Davi, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Curitiba. Eu sou casado com a Lidiane, pai da Isabela e do José. Eu sou formado em teologia, eu sou isso, eu sou aquilo e tal. Aí depois é bom que a pessoa perguntar, mas agora você me falou o que você faz, me falou da sua família, agora me fala quem é você. A gente tem uma dificuldade de falar quem nós somos. A gente se orienta por aquilo que a gente faz, e normalmente o que a gente faz de melhor. Por exemplo, quando alguém me pergunta quem sou eu não falo assim, eu sou um desastre na cozinha. Sou bom para comer, mas para cozinhar é uma tragédia. A gente não fala essas coisas, a gente fala aquilo que a gente faz de melhor. Porque a nossa ideia de remir o tempo ela é muito apontada para desempenho. E Paulo não está falando de desempenho, Paulo está falando de discernimento. Por isso, ele conclui essa construção de ideia dizendo, olha, vede prudentemente como andais, não como necios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, e por esta razão, ou seja, por isso que ele acabou de dizer, versículo 17, mantenha sua Bíblia aberta para você acompanhar aí o meu raciocínio. Ou seja, por esta razão que ele acabou de dizer, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Aqui que está o discernimento. Porque a palavra compreender, aqui, ela, sunieme em grego, ela literalmente, ela é traduzida, ela é uma das palavras que tem pouquíssima tradução, e normalmente ela é traduzida literalmente por discernimento. E o que é o discernimento? O discernimento é a sabedoria aplicada. O discernimento é quando você treina a sua mente para identificar as coisas que Deus está fazendo. Então tem discernimento. Está vendo essa situação? Vou orar. Vou orar e falar assim, Deus, o que o Senhor está fazendo? E na oração, Deus sensibiliza o nosso coração. E como a gente tem a sabedoria no nosso coração aplicada, desenvolvida pelo Espírito Santo, a gente começa a entender. Isso aqui é areia, isso aqui não é rocha. Está mole demais, está fácil demais. A Bíblia diz que o sábio edificou sua casa sobre a rocha, não sobre a areia. Então, a gente começa a interpretar o que Deus está fazendo. Um paralelo, para a gente entender um pouquinho mais essa ideia de Paulo, é o que a gente encontra bem pedagogicamente em Romanos 12, 1 e 2. É uma releitura quase desses 3 versículos de Efésios. Quando Paulo fala lá em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tomem a forma deste século, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento, ou entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu perguntei assim para você no começo, como é que tem sido o seu caminhar? Como é que anda a sua vida? Né? O que Deus está fazendo na sua vida? Essas perguntas são interessantes, porque nesses primeiros 3 versículos, o que Paulo está querendo dizer para nós aqui, eu quero que você anote isso no seu coração, é que andar com Deus não pode ser uma agenda para nós, mas sim o nosso modo de viver. Você não pode andar com Deus somente nos dias de culto. Você não pode andar com Deus somente nas agendas eclesiásticas, somente no seu tempo de devocional. Tem gente que quando vai fazer o devocional é crente demais, mas quando levanta dali, incorpora o capeta.
Parece que são duas pessoas totalmente distintas. Aquele sujeito piedoso que está orando ali, dizendo: Senhor, controla a minha vida, vem me transformar e tal. Ele sai dali, ele encontra o pai com a mãe no corredor, e o pai com a mãe já pede para fazer alguma coisa, ele só não manda o pai e a mãe pescar porque ele tem respeito, mas no coração ele já mandou. Né? E aí a gente se lascou, porque lá no Sermão do Monte Jesus fala que o que a gente pensa, Deus também vê e leva a sério, e conta como se tivesse falado ou feito. Né? E é complicado isso. Nós queremos andar com Deus, mas nós não dispomos todo o nosso ser para Deus. Nós dispomos a nossa agenda. Nós temos uma caminhada cronológica com Deus e não cairológica. A nossa caminhada com Deus, ela tem muito mais a ver com aquilo que a gente espera que Deus vá fazer do que com aquilo que Deus realmente espera que a gente faça, ou deseja que a gente faça. Isso é muito importante, queridos. Por isso que, para exemplificar isso aqui, Paulo, ele utiliza uma expressão bastante popular no versículo 18, mas com uma intenção de ressaltar algo extremamente necessário, urgente e imprescindível na vida de quem é verdadeiramente discípulo de Jesus, que nasceu de novo e que vive para Deus. E se você é essa pessoa, você precisa entender que quando Paulo começa o versículo 18, às vezes a gente não entende. Ele fala assim, então: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Queridos, primeira coisa que Paulo recomenda aqui, é uma recomendação sábia. Obrigado, meu irmão. Vai treinando aí a diaconia. Recém-eleito diácono, vai agradando o pastor, uma benção. Pastor, aí você traz uma coca gelada, com 2 gelos, uma fatia de limão. Brincadeira, coca engorda. Fala, mas é. Uma coisa que não toma coca. Glória a Deus. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. É interessante a gente pensar, queridos, porque na Bíblia, presta atenção nisso aqui, porque normalmente a gente lê e a nossa interpretação é óbvia. Né? É óbvia. Ninguém vai sair daqui. Você não esperava que a Bíblia dissesse assim: você pode dar uma embriagadinha de vez em quando. É lógico, é óbvia, mas tem um porquê disso. Porque na Bíblia Sagrada, o vinho tem uma simbologia muito importante. O vinho na Bíblia Sagrada, ele tem a ver com alegria e purificação. Por exemplo, o vinho reúne as pessoas em torno da mesa. O vinho promove comunhão. O vinho é uma bebida que promove encontro. O vinho na antiguidade era, dentre outros, utilizado como remédio para determinadas e diversas enfermidades, especialmente ligadas a estômago, gastrointestinal. A gente vê, por exemplo, Paulo escrevendo para Timóteo, falando para ele: de vez em quando você toma uma taçazinha de vinho por causa dos seus problemas aí com o estômago. O vinho, na antiguidade, ele selava relacionamentos, como a gente vê, por exemplo, em João 2, as bodas de Caná, na Galileia, que Jesus converte água em vinho para manter a festa do casamento, né? O vinho foi o elemento utilizado por Jesus de Nazaré para referir-se ao seu sangue derramado na cruz para que haja remissão de pecados. Então, o vinho, ele tem uma simbologia importante, mas vinho em excesso faz mal. Assim como, e deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração nesse sentido aqui, assim como algumas coisas na vida cristã vividas excessivamente faz mal. Comunhão excessiva faz mal. A gente tira o tempo de intimidade das pessoas, né? E outras coisas mais. Por isso, antes de utilizar essa expressão, Paulo ressalta lá atrás que nós precisamos andar como sábios e não como necios, remindo o tempo. Então, depois de dizer: não vos embriagueis com o vinho com a dissolução, ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. E aí aqui, eu me lembro de um comentário, não lembro exatamente onde que eu ouvi ou li isso, mas eu guardei,
que um sujeito uma vez chegou para o pastor Billy Graham. E não foi numa das cruzadas, foi na igreja que o Billy Graham era pastor. E ele chegou falando para o Billy Graham assim: pastor, o senhor precisa discipular, não, o senhor precisa disciplinar o fulano de tal, o irmão fulano de tal, porque aqui na igreja ele é um diácono excelente, tal, mas ó, sai daqui e vai para o boteco. No caso não boteco, Billy Graham, boteco é coisa de brasileiro. Ele sai daqui e vai beber, ele enche a cara. Nossa, o cara está bebendo, o cara está chegando em casa embriagado e tal. Aí o Billy Graham pensou, olhou para ele e falou assim: não, você tem razão, nós precisamos disciplinar ele. Aí ele virou para o cara e falou assim: mas deixa eu perguntar, você está cheio do Espírito Santo? Aí ele falou: eu tenho buscado isso para a minha vida. Ele falou: então você também está em pecado. Aí o sujeito falou: como assim? Falou: da mesma forma, se por um lado a embriaguez com vinho é pecado, por outro lado, não ser cheio do Espírito Santo também é pecado. Já parou para pensar nisso? Por quê? Porque a expressão aqui na Bíblia Sagrada, ela está no imperativo para nós, denotando um mandamento, uma ordem bíblica, e portanto o descumprimento disso é pecado. Às vezes a gente olha para o sujeito que é embriagado e fala que ele está em pecado, mas nós não estamos cheios do Espírito Santo, também estamos em pecado. E a evidência disso é que ao invés da gente denunciar o irmão para o pastor, a gente via ir lá na casa dele, cuidar dele, dar um banho gelado, caminhar com ele. Nós achamos que o pastor tem uma varinha mágica. A gente denuncia o sujeito pastor e acha que o pastor vai lá visitar e vai ficar tudo certo. E ainda liga para o pastor na semana seguinte: e aí, pastor, visitou o irmão lá? Não visitei. Pastor, você precisa visitar, porque ele precisa mudar de vida. Aí a gente visita, e aí, visitou? Visitei. Aleluia, glória a Deus. E aí o quê? Não mudou nada ainda. Se não tiver uma caminhada, se não tiver né? Então, a pessoa que é cheia do Espírito, antes dele apontar o dedão para o sujeito que está embriagado, ele vai abraçar o cara, vai cuidar do cara, vai proteger o cara, vai estender a mão. E a gente vai entender isso ao longo da explicação de Paulo. Ou seja, voltando para a questão, se nós, cristãos, discípulos de Jesus, nascemos de novo, presta atenção nisso aqui, nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, nós estamos cheios do Espírito Santo. Não é uma questão de escolha, é uma condição. Por quê? Porque é o Espírito Santo o único capaz de promover conversão e transformação na nossa vida. Sem o Espírito Santo, você não é crente. Você pode até ser crente que é crente, mas transformado. E nós não estamos falando aqui de ser crente no popular. Nós estamos falando de ser transformado. Nós estamos falando de ter a vida transformada. Nós estamos falando de um novo nascimento. Nós estamos falando de andar prudentemente. Nós estamos falando de remir o tempo. Nós estamos falando de cristão de verdade. Se você é esse tipo de gente, não é a condição para você ser cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo. Por isso que a expressão cheios aqui, ela não está apontando para algo que está vazio, denotando a ideia de que é possível a gente estar, vazio de Deus. Nós nunca estamos vazios. Aliás, a ciência diz isso: 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, não é isso? Então, a gente está sempre cheio. E não tem como você estar cheio de Deus e cheio do pecado ao mesmo tempo. Jesus falou o seguinte: não tem como você servir a 2 senhores. Não tem como a mesma fonte jorrar água doce ou água salgada. Não tem como. É impossível, cientificamente falando e espiritualmente falando. Não tem como. Ou nós estamos cheios de pecado, ou nós estamos cheios de Deus. Para entender melhor isso aqui, só para você. Na década de 90, principalmente na década de 90, mas até hoje ainda se ouve por aí, começou a se pregar uma heresia que dizia o seguinte: que tem 3 tipos de pessoas. E essa heresia não é minha não, essa é de verdade. Então, assim, tem 3 tipos de pessoas. O primeiro é o homem carnal.
O que é o homem carnal? É um homem que não conhece Jesus. É o pecador original. O cara que vive pecando, beleza. Aí diz também que tem o homem espiritual. Quem que é o homem espiritual? Esse sim é o sujeito que vive integralmente para Deus, que comete pecados, eventualmente, mas que quando isso acontece ele se entristece, ele se quebranta, ele busca conserto para a vida dele, ele restitui o que for necessário, ele vive para a glória de Deus, ele é transformado de glória em glória à imagem de Cristo. Beleza, mas a heresia vem e coloca um no meio, que ele fala que é o crente carnal. Quem que é o... Mas é engraçado, mas deixa o Espírito Santo falar com você aí, não ouve só eu não, ouve a Deus. O crente carnal, de acordo com essa heresia, é o seguinte: é aquele que conhece o Evangelho, que crê na Bíblia Sagrada, que professa a fé em Jesus Cristo, frequenta a igreja, ele vai para o céu, tudo isso aí do pacote, mas ele ainda não abandonou determinadas práticas pecaminosas, ele vive pecando e pedindo perdão para Deus. É o crente carnal. Ou seja, nós colocamos uma coisa no meio. Eu não quero nem perguntar para você onde é que você se vê nessa história. Você vê como é que a gente está perdido nessa ideia. Gente, nós não encontramos em toda a Bíblia Sagrada nenhuma referência que sustente essa tese do meio aí, essa ideia de crente carnal, pelo simples fato de que o Espírito Santo ele é absoluto. Ou ele habita, ou ele não habita. Ah, mas você vai dizer, mas pastor, ele é onipresente. Ele pode estar aqui, queridos, onipresente, palavra presente, no sentido de verdade, que ele é onipresente, no sentido de ele estar em todos os lugares, de modo que a sua presença, como mais uma vez lembrando o Paulinho falou aqui, ela é notada em toda a criação. Deus está aqui, nesse exato momento Deus está aqui, Deus está lá na Quetes, Deus está lá na Getúlio Vargas, Deus está nas vielas ali do Batel, Deus está lá na periferia, na casa do traficante, Deus está presente. Mas a questão aqui, nós não estamos falando de onde Deus está presente, nós estamos falando de onde Deus habita. Tá certo? Onde Deus faz morada. Onde é propriedade, onde Deus exerce o seu governo, o seu senhorio. Nós não estamos falando de presença, certo? Nós podemos estar em algum lugar sem necessariamente tomar parte, habitar, estabelecer a nossa morada, submeter ao senhorio daquele lugar. Quando você for embora para casa, você vai passar por várias ruas onde muita coisa acontece. Você está lá por alguns segundos, você vai estar no meio da prostituição, você vai estar no meio do pecado, mas significa que você habita aquele lugar, tá certo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém, igreja? Não estão entendendo? Então isso aqui é muito grave, porque o Espírito Santo, ele habita em nós. Se nós estamos dizendo que nós somos crentes, se nós estamos dizendo que nós vivemos para Jesus, o Espírito Santo habita em nós. E se ele habita em nós, ele é pleno em nós, ou seja, nós estamos cheios dele. Então nós somos santos, a nossa natureza é transformada numa nova criatura, e a prática do pecado não é mais admitida por nós. É sempre um acidente, e nós tratamos de resolver logo isso quando acontece. Nós não ficamos criando raiz de amargura, tá certo? Porque nós não suportamos viver no pecado. Conviver com o pecado não é uma alternativa para nós. A nossa natureza não reconhece mais aquele comportamento como algo legítimo. Nosso coração pesa, nossa mente pesa. É só a gente ler o Salmo 51. Há pouco tempo até eu preguei aqui o Salmo 51, aquele salmo que Davi escreve no meio quando ele está lá no fundo do poço. O Salmo 32, que ele escreve também, e outros, ele chega a falar assim: enquanto eu calei os meus lábios, os meus ossos ficaram doentes. Eu fiquei doente por causa do pecado. Davi caiu em depressão, Davi tem problema de coração. Ele tinha taquicardia, diz o Salmo. Ele falava, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim.
E o meu vigor se tornou em sequidão de chio. Aí ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Aí ele começa a falar dessa transformação. Ou seja, queridos, o que o Paulo está ensinando para a gente aqui, quando ele diz assim: não vos embriagueis com vinho com a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, ele está falando que nós precisamos orar, pedindo-se mais de Deus, certo? Nós precisamos orar assim, pedindo mais do Espírito Santo, mas não nos referindo ao fato de que ele habita pouco em nós, de que Deus, de que a gente tem pouco de Deus na nossa vida. Ou você tem, ou você não tem Deus. Essa oração, ela precisa ser feita numa expressão de clamor por transformação. Deus, o Senhor está em mim, o Senhor habita em mim, e eu submeto tudo ao Senhor. Não é que Deus vem habitar mais em nós, é que nós queremos habitar mais nele. Essa é a ideia. E isso aqui, queridos, é muito pesado. É muito importante. Porque tem muita gente achando o seguinte, que aceitou Jesus, frequenta a igreja e conhece a Bíblia e pronto. Isso é muito grave. Aí, como disse o Zé na administração, o diabo vem acusar a gente. E aí, quando a gente ouve a acusação do diabo, ao invés da gente seguir o conselho que o próprio Paulo nos dá, resistir o diabo e ele fugirá de vós, Tiago fala isso também, a gente cai, a gente se rende. E a análise que precisa ser feita aqui é o seguinte: se Deus habita em você, meu irmão, minha irmã, o que você está esperando para viver a plenitude de Deus na sua vida? Ah, pastor, mas é uma luta. Mas quem diz para você que não tem luta? A gente acha que pelo fato do Espírito Santo habitar em nós, a gente não tem luta. Pelo contrário, irmão, a luta é uma evidência de que o Espírito Santo habita em você. Só que essa luta é uma luta que nos traz, na qual nós temos vitória garantida. Paulo fala que ele prosseguia para conquistar aquilo para o qual ele foi conquistado, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Ele diz: esquecendo das coisas, fala em Filipenses 4, ele fala isso, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que? Note a palavra que Paulo usa ali. Para as que? Alguém lembra o versículo? Fala alto aí. Para as coisas que diante de mim estão. O que é aquilo que está diante de mim? Presta atenção. O portão da igreja está adiante de mim. A minha Bíblia está diante de mim. Percebe a diferença? Quando Paulo fala que a gente precisa avançar para aquilo que está diante, ele está falando que está posto. Ele não está falando que está lá. Às vezes a gente acha que a gente precisa caminhar com Deus para chegar lá. E não é chegar lá, ele já está posto. Quando Jesus falou assim: alegrai-vos, porque o reino de Deus, você lembra o que ele falou? Está próximo. Aí como é que a gente vai ler isso? Está chegando, está ali, está na curva ali, ó. Não, está próximo é como essa água está próxima. A ideia é alcance das minhas mãos. O reino de Deus está diante de mim. O Espírito Santo habita em mim. E aí, irmãos, Romanos capítulo 1 vai dizer para a gente, primeiro 1 ou 2 ou 3 ou 4. Desculpa, irmãos, é só você ler os 4 primeiro, é a leitura do dia. 5 capítulos por dia, você lê a Bíblia inteira, amém? Glória a Deus. Mas tem um versículo que ele diz assim, que por causa da revelação de Deus e da presença de Deus, e aí sim ele junta as duas coisas, a presença que se revela na natureza e a habitação que o Espírito Santo faz em nossa vida, aquele que conhece o pecado e vive no pecado é de tal maneira indesculpável.
E você precisa ouvir o Espírito Santo dizer isso para você, não como acusação, mas como exortação. E lembre-se que a palavra exortação, paraclesis, é traduzido por chegar do lado, abraçar, trazer para cá, vem cá caminhar comigo. Então Deus falando para você, vem caminhar comigo, dizendo assim para você: meu filho, você precisa abandonar o pecado. Você precisa andar como sábio, como nécio, não como nécio. Você precisa viver para aquilo, precisa viver aquilo para o qual você foi conquistado, ou para aquilo para o qual você foi conquistado. Agora, qual que é o nosso problema? É que nós achamos, e agora essa heresia é minha, então a minha eu assino embaixo. Nós achamos, ou melhor, a questão que precisa pesar para nós aqui, não é se Cristo nos salvou ou não. Porque Cristo não morreu na cruz para te salvar. Tá certo? Não morreu na cruz para salvar ninguém. Cristo morreu na cruz para ser Senhor absoluto da sua vida. Para tomar todo o seu ser, para que você viva exatamente da forma como Ele criou você, para a adoração do nome dEle e serviço do reino. Tem gente que quer ser salvo, a heresia da década de 90, mas não quer deixar Cristo ser Senhor. E quando o crente se torna besta, perdão da expressão, e ele conhece superficialmente a doutrina da predestinação, especialmente os presbiterianos, aí que ele relaxa. Porque ele erroneamente diz: não, então Cristo já me salvou, aleluia, né? Ninguém pode perder a salvação. Aí ele avacalha. Ele só esquece que a evidência, a única evidência da salvação na sua vida é a transformação da sua vida. Se você não é transformado, você pode bater o pé com Jesus, dar carteirada no céu, falar que você é predestinado. Em Mateus 25 ele vai falar assim para você: eu nunca conheci você, não sei seu nome, não sei de onde você veio, aliás, dá licença que eu tenho mais o que fazer. Não, mas no seu nome eu preguei, no seu nome eu evangelizei. Dá licença, eu não sei quem é você. Ah, mas o senhor morreu para me salvar. Morri para salvar você e mais um tanto. Aliás, morri para salvar todo mundo. O sacrifício de Jesus é suficiente para toda a humanidade, mas é eficiente na vida daqueles de quem ele se torna Senhor. Isso é a teologia da predestinação. Você foi predestinado para viver conforme a imagem de Jesus. Se você não vive conforme a imagem de Jesus, você pode falar o que quiser, você não é filho de Deus. O Espírito Santo não habita em você. Mas se ele habita em você, ele te habilita para uma transformação completa de vida. Ou é isso, ou não é nada disso. Partindo para o final. Por isso, e a partir daí, Paulo começa a dar para a gente alguns exemplos, algumas evidências disso, né, da salvação de fato, da habitação do Espírito, melhor dizendo, na nossa vida. Ele segue então os últimos versículos que a gente leu, 19 em diante: falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus de coração, ou melhor, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, como é que a gente sabe se a gente está cheio do Espírito Santo ou não? É lógico que Paulo aqui só trouxe algumas evidências, existem outras. Mas eu destaco e reconheço pelo menos 3 evidências aqui. Primeiro, quando ele fala assim: falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais. A primeira pergunta que você tem que fazer para você mesmo, para saber se você está cheio do Espírito Santo, é: qual é o seu assunto no dia a dia? Sobre o que você conversa no seu cotidiano? Qual é a pauta das suas conversas? Vou usar uma ilustração para você. Lá em Lucas 24 diz que 2 discípulos
no domingo de manhã, ao invés de estarem lá, eu preguei esse texto agora na Páscoa, mas ao invés de eles estarem lá na frente do túmulo esperando Jesus ressuscitar, porque Jesus falou que ia ressuscitar no terceiro dia, ao invés dos caras estarem lá na frente do túmulo para receber Jesus vivo, eles partiram para a caminho de Emaús. Lembra dessa história? E aí o texto lá em Lucas 24 diz que Jesus se aproximou deles, e a pergunta que Jesus fez para eles, depois você olha na sua Bíblia, foi: sobre o que vocês estão conversando à medida que vocês caminham? Olha que interessante. Aí um chamado Cleopas diz para ele assim: como assim? Você é o único que está em Jerusalém, não conhece os fatos? E Jesus fala: do que vocês estão falando? De novo, duas vezes. O que aconteceu com Jesus? Aí eles contam tudo sobre Jesus, que aconteceu com Jesus lá. Mas tudo que eles contam é acusando Jesus de um fracasso no seu desempenho. Já reparou? Não, a gente esperava que ele fosse redimir, lá, libertar Israel. A gente esperava que ele falou que ia ressuscitar. Eles ainda falam assim: de fato, algumas mulheres foram lá, falaram que não viram o corpo e tal. Aí Jesus, num determinado momento, você lembra que Jesus fala para eles? Ó nécios e tardos de coração para crer nas promessas de Deus. E aí ele diz assim, que começando por Moisés e passando pelos profetas e salmos, Jesus passou a mostrar para eles em todas as escrituras tudo o que dizia a seu respeito. Tem gente que não fala das coisas de Deus, que fala sobre qualquer coisa, sabe todos os babados do dia. E vou te falar uma coisa aqui, em nome de Jesus de Nazaré. Galera, eu vou confessar um negócio para vocês. Dá licença, você que nos visita, você não tem nada a ver com isso. Mas de vez em quando a gente tem que dar umas cajadadas. Aquele grupo da UMP que existe no celular não me representa mais. Aquilo lá virou uma palhaçada. Eu não me lembro da última vez que algum membro da nossa juventude postou um versículo, chamou alguém para orar, colocou um testemunho, eu não lembro. Mas é piada o dia inteiro. Como é que vocês arrumam tanto tempo para falar de besteira? Tudo bem, tem um ou outro que manda um negócio bacana de vez em quando. E aí, pior, às vezes a gente faz daquele grupo a nossa vida e rola treta no grupo e a gente vira a cara pro sujeito. Aí um ou outro mais sabiamente se afasta. Irmãos, eu estou falando isso com amor. Então, você, em nome de Jesus, você não seja crente mimimi, não. Você escuta com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Mas eu falei para ele, Lidiane, eu vou pagar esse raio desse grupo aqui, que isso aqui está promovendo dissensão no meio do povo de Deus, não está promovendo comunhão. Quanto assunto a gente tem? Às vezes o culto aqui é uma bênção. A gente prova de Deus aqui. Quando termina o culto, a primeira pergunta é: onde é que nós vamos comer? Só de vez em quando que acontece isso. Não é todo sábado, não. E aí pior, às vezes dá briga no estacionamento, que um quer comer cachorro quente e o outro quer comer pipoca doce. Aí vai a turma do cachorro quente e a turma da pipoca doce. E a turma da pipoca doce fala assim: aquele povo do cachorro quente lá não, é muito metido, é não sei o quê. O povo do cachorro quente fala: pipoca doce é muito fresco. Ninguém sai daqui falando esse sermão, falou no meu coração esse negócio aqui, olha. Eu estou decidido a tomar uma decisão na minha vida. Ou pelo menos não estou lembrado da última vez que isso aconteceu. Pelo menos para mim. Se isso acontece entre você, glória a Deus. Qual que é a sua pauta? O que você conversa? Quando o Espírito Santo habita em nós, queridos, a nossa conversa, lá em Atos capítulo 2, quando desce o Espírito Santo, lembra disso? Amém, gente? Vocês estão muito bravos comigo, com a minha repreensão? Fica feliz, gente, eu amo vocês. De verdade, vocês sabem disso. Amém, queridos? Estou vendo no WhatsApp, um MP da bênção. Agora alguém vai mudar até o nome. Aleluia, né, Edalto? Às vezes a gente tem que dar umas cajadadas, não tem, Edalto? Tem um irmão aqui do conselho que me avalia qualquer coisa, vocês falam com o Adalto depois, que ele me manda embora. Atos 2, quando o Espírito Santo desce, você lembra do primeiro testemunho? Quando os caras não ficaram assim, olha, isso aqui é polêmico, né? Mas, aliás, de polêmico não tem nada. Quem acha que é polêmico é porque não entende o texto. O texto é muito simples. Mas ele pega e fala assim:
quando as pessoas começam a falar em outras línguas, o testemunho é como nós estamos ouvindo na nossa língua materna, você lembra o quê? As grandezas de Deus. Os caras estavam ouvindo o testemunho que aquelas pessoas estavam dando a respeito da grandeza de Deus. E deixa eu perguntar uma coisa para você, eu duvido que essa noite tem alguém aqui no nosso meio que não tem pelo menos um testemunho para contar de algo grandioso que Deus fez na sua vida. Conta isso. Faz disso a sua pauta. Semana passada, ou retrasada, seu Plínio foi retrasada, né? Retrasada. Eu fui proceder ao sepultamento de um senhor, acho que eu falei aqui, de um senhor de 89 anos, que foi minha ovelha na igreja que eu fui pastor antes de ser pastor aqui, o seu Plínio. E o seu Plínio, falei no domingo passado, o seu Plínio é o seguinte, quando eu era pastor lá na olaria, a mulher dele fazia um bolo de fubá, caprichado, café. Então toda semana eu ia fazer uma visita pastoral. Está entendendo não? Pastoral. Tinha um sofazão lá, queridos. Aí eu chegava, dava aquela esticada no sofá. Quando eu chegava, às vezes não tinha bolo. Dona Marli falava assim: pastor, descansa um pouquinho, eu vou fazer um bolinho para nós. Eu não precisa, Dona Marli. Não, eu vou fazer um bolinho. Não precisa, Dona Marli. Vou fazer um bolinho. Então tá bom, precisa mesmo, Dona Marli. Tirava aquele ronco no sofá. Aí ele ia lá, coisa de pastor, gente. Oi? Eu já varri a casa dele, eu já fiz muita coisa lá também. Não está pensando que é só... Mas não é isso que eu quero dizer. Aí fui lá, aí a gente sentava na mesa, tomava café com bolo de fubá. Todo dia que eu ia lá, o seu Plínio contava a mesma história. Todo dia. Quando eu vim lá de Telêmaco Borba, para Curitiba, nós começamos a igreja presbiteriana da Vila Tinguí. E aí nós eu fui eleito diácono. E nós começamos a trabalhar aqui na Avenida Paraná. Não tinha. E o seu Plínio contava a mesma história. Aí eu amei. Bom, numa semana volta. Deixa eu te contar quando eu vim de Telêmaco Borba. Mesma história. Mas ele falava da grandeza de Deus. O seu Plínio nunca fui lá fazer uma... Nunca fez uma fofoca para mim. Pastor, semana passada veio alguém. Nunca. Foi ele que me ensinou o seguinte ditado: nós não podemos fazer um cavalo beber água, mas podemos botar sal na boca dele. Revelei o segredo para você, liderança. Você não fala esse negócio, né? Qual que é o assunto? O que você conversa? Não tem coisa boa para contar não, gente. Fala de Deus. Olha o que ele diz aqui: falando entre vós, com salmos, hinos, cantos de louvor a Deus. Segundo, vamos caminhar aqui. Ele fala aqui depois: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda pergunta que você tem que fazer é a seguinte: você tem uma vida de gratidão? Você reconhece o cuidado de Deus em tudo na sua vida? Ou você é uma pessoa que vive murmurando o dia inteiro? Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração aqui, olha. Murmuração, gente, é arrogância. E arrogância é soberba. E soberba é quando nós somos dono do nosso nariz. E quando isso acontece, Cristo não é Senhor da nossa vida. Então o soberbo é o arrogante, que por sua vez é o que murmura. Então esse tipo de gente é gente que não se submete ao governo de Deus. Ele sempre dá a última palavra. Ele sabe de tudo. É o crente, eu sei. Você vai exortar o cara, irmão, você vai dizer, eu sei, pastor. Irmão, mas eu sei. Você nem acabou de falar a frase, já eu sei. Dá até vontade de começar a frase: você sabia que eu sou a mais linda do mundo? Eu sei. Porque já sabe a resposta. Ele vai mandar um eu sei no final da frase. Sabe tudo. Ou então ele chega na igreja, tá uma bagunça, tá não sei o quê. Olha lá aqueles jovens, aquele instrumento do inferno, aquele. Parece uma macumba. Onde tinha uma menina tocando aquele negócio. E o outro com esse negócio aqui do janho. E por aí vai.
Ou então o contrário. O sujeito vem no culto do idoso e fala, gente, que lugar mais frio. Sorveterianos. Para de murmurar, Zé. Agradece a Deus. Nós acabamos de ouvir aqui sobre o Converge, igreja, nesse exato momento que você está aqui, bem esparramado nessa cadeira aí, confortável. Nada contra, se eu tivesse aí eu estaria do mesmo jeito. Tem gente do outro lado do mundo brigando por uma folha da Bíblia, tendo que fazer culto a Deus escondido, porque se alguém descobre que ele é crente, ele morre baleado no dia seguinte, ou então tem a cabeça decapitada, transmitindo ao vivo para o mundo inteiro, como foi uns anos atrás, a verdadeira marcha para Jesus. E você reclamando da igreja, você reclamando dessas coisas, o Espírito Santo não habita na nossa, não, Zé. Porque quando o Espírito Santo habita na nossa, a murmuração vem, mas a gente engole ela. Vai vir por quê? Porque é uma natureza de pecado ali. Mas você é nova criatura. Tá ligado? A gente quer ficar verde na hora, assim, a gente quer ficar verde, pescoço incha, a gente vai ficar verde, mas a gente controla. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? A gente controla. Porque quem governa a gente não é o Hulk. Não é o impostor que vive em nós, na linguagem do Brennan Manning. Ou na linguagem de Paulo. Não é mais esse homem carnal. Essa parte não é heresia. Em outras palavras, gratidão, quer dizer, é fruto de um coração que entende e depende de Deus e reconhece o governo cuidadoso de Deus em todas as áreas da sua vida. 2 versículos que ele fala o tempo todo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. 2º versículo que ele fala, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. São chamados segundo o seu propósito. É o crente, está ruim, mas está bom. Porque se Cristo está comigo, esse negócio faz parte. Ali na frente eu vou entender. Eu vou me submeter a Ele. Eu vou buscar ainda mais. Tempo de crise, vou buscar ainda mais. Você lembra de Jesus no Getsemane? Quando a coisa estava feia para o lado de Jesus, ele já sabia o que esperava. E Jesus naquele momento sabia o tamanho de cada ossinho de carneiro, de cada açoite, e ele sabia exatamente onde aqueles ossinhos iam entrar nas suas costas, porque ele é Deus. Ele sabia o cheiro do sovaco de cada soldado romano. Verdade. Pode ter certeza. Mas ali ele chama Pedro, Tiago e João para orar com ele. E ali ele fala, Senhor, está difícil demais. O momento mais difícil de Jesus foi orar. E ele chamou 3 amigos para orar. E o que aconteceu com os amigos? Dormiram. Terceiro e último lugar. Então a primeira pergunta que você tem que fazer é: qual que é o seu assunto? Fala de Deus, fala das grandezas de Deus. O Espírito Santo habita em você. Segundo lugar, tenha uma vida de gratidão. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Aprenda a agradecer a Deus. Terceiro lugar, quem é mais importante na sua vida? Você ou quem está do seu lado? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando nós entendemos João 3,16, nós precisamos viver 1 João 3,16. Vou explicar. Nós entendemos João 3,16, certo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então, se você entende isso, você vive 1 João 3,16, que diz: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Se você, e aí isso aqui eu vou dizer, não necessariamente, mas se for, literalmente. Não é necessariamente isso, mas se necessário for, isso precisa ser literal. Se você não estiver disposto a dar a sua vida por quem está do seu lado, você não conhece o amor de Deus. Ponto.
Não tem meio termo nessa história. Jesus de Nazaré resumiu toda a lei em duas expressões. Primeiro, em João 13, 34 e 35, Jesus fala assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão que sois todos meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A palavra amor aqui é agapós. E agapós é traduzido por sacrifício. O que a gente chama de sacrifício pelo outro, Jesus vê nisso amor pelo outro. Se você não está disposto a sacrificar sua prioridade, sua vida, em favor do outro, eu não estou falando que você vai viver isso. Lembra que eu falei que excesso faz mal. Sabe aquela pessoa que quando vai embora, você fala assim: se você espirrar, saúde, viu, irmão? Não precisa ser tanto assim. Mas se for necessário, você tem que ser o primeiro a dizer: conta comigo. Por quê? Para o que for. E ainda Jesus respondendo às autoridades que vão até ele, lá em Mateus 22, 36 a 40, ele é mais claro. O sujeito chegou nele e falou assim, Mateus 22, 36: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos procedem toda a lei e os profetas. Sujeitar um ao outro não é colocar-se à disposição do outro. Isso aí qualquer pessoa bem educada faz isso. Não é você ajudar o outro quando ele está com dificuldade. É você viver priorizando o seu próximo. Uma vez eu ouvi de um pastor amigo meu uma expressão muito forte em relação à vida dele. Ele falou assim em relação à esposa dele, mas exemplificando a igreja. Ele falou assim, a esposa não, a família dele, pastor Marquito. Ele falou assim: se um dia um ladrão entrar na minha casa armado e ele falar que vai matar todo mundo lá dentro, eu não vou ver ninguém da minha família morrer. Eu demorei uns 10 minutos para entender o que ele estava dizendo. Depois eu entendi que se alguém tivesse que morrer, ele ia ser o primeiro. Que para matar alguém na casa dele, essa pessoa teria que matar ele primeiro. E ele pegou isso e transportou para a igreja. E ele falou assim: eu amo o ajuntamento, que é a igreja que ele é pastor, eu amo o ajuntamento de tal maneira que se alguma coisa tiver que acontecer para algum membro da minha igreja de mal, isso vai ter que acontecer comigo primeiro, antes de acontecer. E eu não vou ver ninguém na minha igreja passar necessidade. Isso é amar assim como. Assim como é exatamente como Jesus amou. E a palavra amor que Jesus usa para se referir ao seu amor é a palavra sacrifício. É quando finalmente a gente entende, queridos, que quem está do nosso lado é mais importante do que a gente. E que a nossa vida consiste em servir essa pessoa e conduzir essa pessoa a Cristo. É para isso que você foi chamado. Para mais nada. Porque se você vive assim em relação a quem está do seu lado, e quem está do seu lado vive assim em relação a você, você vai ser pleno. E ele também vai ser pleno. É simples assim. Porque não é um mandamento para mim ou para você, é um mandamento para a igreja. Todos nós precisamos viver isso. É verdade que a gente sofre quando daqui só vai. Quando a gente está disposto a dar, a gente dá a nossa vida, a gente se entrega, mas não tem nenhum filho de Deus para abastecer a gente. Aí é difícil mesmo. Por isso que essa palavra é para todos nós. Se todos nós somos cheios do Espírito Santo. Queria convidar você a meditar nisso. Se você está cheio do Espírito Santo, querido, você precisa abandonar a sua vida antiga. E você precisa parar com essa desculpa de que é difícil. Porque o Espírito Santo habita você e ele habilita você, ele fortalece você para isso.
todas as vezes que você escorregar e pecar, é porque você foi fraco. Agora, como já disse aqui o José na ministração, isso não serve de argumento para o diabo nos acusar. Sabe por que a fraqueza é necessária? E o presbítero Adalton falou isso aqui. Por aquilo que Paulo fala. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza. Você já parou para pensar que cada vez que você cai, embora tenha sido totalmente vontade sua pecar, é nesse exato momento que o amor de Deus vai se manifestar sobremodo poderoso na sua vida, colocando você de pé de novo? E é por isso que eu costumo dizer que Deus nunca nos dá uma segunda chance. Porque com Deus não tem primeira, segunda, terceira. Deus sempre nos dá mais uma chance, quantas vezes for necessário. Mas para isso é necessário que esse Espírito Santo seja pleno na sua vida, que ele comece a mudar a sua natureza. Porque é para isso que ele habita em você. Ele não está aqui para visitar você, ele não está aqui para passar por você. Sede cheio do Espírito Santo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Todos, por favor. Comece a orar pensando nisso que você ouviu aqui durante esse tempo. Comece a pensar na importância disso para a sua vida. Quais as coisas que o Espírito Santo está tocando no seu coração, que você precisa abandonar aqui nessa noite. Comece a glorificar a Deus pela palavra que veio ao seu coração. Peça a Ele que molde você de acordo com essa palavra. Senhor, nós te adoramos porque o Senhor nos ama com amor maravilhoso. E esse amor, às vezes, ele nos exorta, ele nos confronta, mas é porque é amor. Se não fosse amor, isso não aconteceria. O Senhor habita em nós. Nós somos casa do Senhor. Nós somos lugar de Deus. E se o Senhor habita em nós, Pai, vem governar a nossa vida. Nós nos submetemos totalmente a Ti. Pai, nós reconhecemos, eu reconheço que tem áreas da minha vida que eu estou insistindo em não deixar o Senhor governar. Não que o Senhor não seja capaz de, inclusive, desconsiderar essa minha decisão. O Senhor é soberano. Mas é o Senhor mesmo que diz para a gente que o Senhor se faz achado em nós quando nós te buscamos de todo o nosso coração. Não é que o Senhor é um Deus que respeita a nossa decisão. É porque o Senhor nos quer por completo. O Senhor nos quer com integridade, com sinceridade. O Senhor procura adoradores que te adoram no Espírito e na verdade. Pai, uma vez que o Senhor habita em nós, muda a nossa vida, Senhor. Ajuda a gente a reconhecer o pecado antes dele entrar pelas portas do nosso coração, da nossa mente. Ajuda a gente, fortalece a nossa decisão radical contra o pecado, Deus, para que a gente seja transformado de glória em glória à imagem de Jesus. Ó Senhor, é necessário que o Senhor cresça e que a gente diminua. É necessário, Senhor. E nós nos submetemos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, quando nos amou, quando revelou o seu amor por nós, a palavra do Senhor nos diz lá em João que o Senhor Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os não até o fim, mas até ao fim. É diferente. Amar até o fim implica numa carreira,
onde o amor começa e ele termina ali, né? Quando a Bíblia diz que Jesus nos amou até ao fim, a palavra fim não é um encerramento, mas é a finalidade. Amou-nos até o objetivo do amor ser alcançado. A palavra fim na Bíblia, ela aponta para a finalidade, para o propósito. E qual é o propósito do amor de Deus em nós? Qual é o propósito do Espírito Santo habitar em nós? Qual é o propósito do sacrifício de Jesus por nós? É um só. Nós fomos criados, a Bíblia diz, nós somos criados segundo a imagem e semelhança de Deus, de tal maneira que nós somos um com Deus. Deus nos fez a partir de si mesmo, de tal maneira que Ele vem habitar em nós. Então, quando a Bíblia nos ensina que Deus nos amou até ao fim, e Ele fez isso se entregando na cruz por nós, isso significa que há um significado nisso. O significado é justamente a disposição de entregar a sua vida por esse propósito. Jesus faz isso de modo muito simples. Ele, reunido com seus discípulos ali na Páscoa, nos últimos momentos, depois de terem ceado, depois de terem comido, Jesus, ele pegou um pedaço de pão e ele partiu. E desse pedaço ele começou a repartir entre os discípulos. E enquanto eles repartiam, Jesus olha e fala assim: isso é o meu corpo. Note, isso não é o corpo. Isso é pão. Mas à medida que o pão passava, ele dizia: isso é o meu corpo. Jesus está dizendo que a morte dele, o sacrifício dele, e ele pega o pão, porque o pão, ele é o único elemento que, para ser feito, ele precisava de trigo, e ele precisava ser esmigalhado, espremido, feito pó. E qual, gente? Do pó da terra. E depois que ele faz isso, que ele diz que a comunhão se expressa no sacrifício, na disposição de entregar a vida um pelo outro, aí ele também pega um cálice. E desse cálice, ele, que é o vinho, que tem todo aquele simbolismo que a gente tratou agora há pouco, ele diz: aquilo, a mesma coisa que nos esmaga, nos une. Porque aquilo que a cruz esmagou, o sangue reuniu. O pecado que a cruz matou, o sangue reviveu. Porque o sangue trouxe perdão de pecados. Então ele começa a passar também o cálice, e ele diz: isso é uma aliança que há entre nós. E depois de ter feito isso, ele falou: façam isso em memória de mim. Por isso que a gente faz a Santa Ceia na igreja cristã. E essa Santa Ceia, ela não é a Santa Ceia da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela é a mesa daqueles que ouviram essa mensagem e que se percebem como habitat do Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita em você e te dá discernimento, porque a Bíblia diz que a gente precisa discernir isso aqui, se você entende que esse Cristo foi esmagado por você e que no sangue dele há a remissão de pecados, a comunhão, há uma nova aliança, e que um dia nós vamos tomar isso aqui juntamente com ele na eternidade, você é convidado a participar da ceia. Mas se em alguma desses elementos você tem dúvida, não tome a ceia. Porque a Bíblia também diz que quem não discerne o corpo, come e bebe julgamento para si mesmo. Então, você é convidado a participar. Só que por aquilo que a gente ouviu essa noite, nós vamos fazer de um modo diferente. Você vai vir até aqui
enquanto eu vou voltar ali para cantar uma canção, você vai pegar um pedaço de pão, tem 2 pães aqui. Você vai molhar em um desses cálices. Mas antes disso você vai orar, evidentemente, pedindo discernimento de Deus. E você não vai comer. Você vai procurar alguém. Você vai procurar alguém que simboliza para você o próprio Cristo. Alguém para quem você está disposto a dar a sua vida. Depois que você fizer isso, aí você vem e come e bebe novamente. Você vai fazer isso 2 vezes. Você vai voltar e pegar um pedaço e aí você vai comer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não significa que nessa troca todo mundo vai receber. Isso não pode ser induzido. Isso tem que ser algo que Deus colocar no seu coração. Se não tem ninguém aqui nessa noite que Deus coloque no seu coração para quem você vai compartilhar, você não vai compartilhar. Você vai só tomar e comer. Mas se nessa noite tem alguém aqui que você tem caminhado com você e que você enxerga Cristo na vida dessa pessoa e você está disposto a dar a sua vida por ela, você vai, antes de tomar a sua parte, você vai pegar isso aqui, você vai levar para ela e dizer: nós temos uma aliança em Deus. Você é importante na minha vida e eu estou disposto a dar minha vida por você. E lembre-se que Cristo está presente aqui, queridos. Isso é muito grave. Se você fizer isso, entenda que Cristo é testemunha do seu gesto. E é Ele que vai sustentar você na sua decisão, na sua caminhada. E eu tenho certeza que vai ser um gesto de fé, mas de profundo significado para você. Amém, queridos? Então, mais uma vez, você vai orar, buscar discernimento de Deus. E aí, enquanto começar a cantar ali, você sai do seu lugar, você vem aqui e procede dessa forma. Amém? Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Jesus, 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 mais de ti, menos de mim, sim, mais de ti, menos de mim, sim, mais de ti. Jesus, mais de ti, menos de mim, sim, mais de ti, menos de mim, sim, mais de ti. Jesus,
necessário que Ele cresça e que eu diminua dentro de mim. É necessário que Ele cresça e que eu diminua até o fim, para que os cegos vejam, para que os coxos andem, para que os surdos ouçam e o morto venha a ressuscitar, para que a igreja cresça, em santidade avance e vista suas vestes, para com o noivo se encontrar. Necessário que Ele cresça e que eu diminua dentro de mim. É necessário que Ele cresça e que eu diminua até o fim, para que os cegos vejam, para que os coxos andem, para que os surdos ouçam e o morto venha a ressuscitar, para que a igreja cresça, em santidade avance, vista suas vestes, para com o noivo se encontrar. Mais de ti, menos de mim, sim, mais de ti, menos de mim, sim, mais de ti. Jesus, mais de ti, menos de mim, sim, mais de ti, menos de mim, sim, mais de ti. Jesus, é necessário que Ele cresça e que eu diminua dentro de mim. É necessário que Ele cresça e que eu diminua até o fim, para que os cegos vejam, para que os coxos andem, para que os surdos ouçam e o morto venha a ressuscitar, para que a igreja cresça, em santidade avance e vista suas vestes, para com o noivo se encontrar. Mais de ti, menos de mim, sim, mais de ti, menos de mim, sim, mais de ti. Jesus, mais de ti, menos de mim, sim, mais de ti, menos de mim, sim, mais de ti. Mais de ti. Jesus, É necessário que Ele cresça e que eu diminua dentro de mim. É necessário que Ele cresça e que eu diminua até o fim, para que os cegos vejam, para que os coxos andem,
para que os surdos ouçam e o morto venha a ressuscitar, para que a igreja cresça, em santidade avance, vista as suas vestes para mais de ti, menos de mim. Sim, mais de ti, menos de mim. Sim, mais de ti, Jesus. Mais de ti, menos de mim. Sim, mais de ti, menos de mim. Sim, mais de ti, Jesus. Senhor, esse é o verdadeiro sentido, ou isso é o que dá verdadeiro sentido para a nossa vida. Tudo que nós nos tornamos por causa do pecado foi por conta do esvaziamento que houve em nossa vida. Quando o Senhor disse que não compactua com o pecado e nós escolhemos o pecado lá no passado, isso contaminou toda a nossa existência. Mas o teu sacrifício na cruz do Calvário nos deu de volta a oportunidade de voltarmos a ser cheios da tua presença, cheios do teu Santo Espírito. E nessa noite, ao tomarmos do pão e beber do cálice, Senhor, a nossa oração é essa: enche a nossa vida, porque tu já estás aqui. Se o Senhor não estivesse aqui, tudo isso seria vazio, mas a tua presença enche esse lugar. E a tua palavra nos diz que onde está o teu Santo Espírito, aí há liberdade. E liberdade não para fazer as coisas, sobretudo liberdade para que sejamos libertos do poder do pecado. Liberta-nos, Senhor, nessa noite. Pai, eu quero profetizar libertação aqui essa noite. Novo nascimento aqui essa noite. Novos comprometimentos. O compromisso de viver para a tua glória, Senhor. Compromisso de dizer não para o pecado e sim para o Senhor, de dizer mais de ti e menos de cada um de nós. Que haja isso abundantemente nesse lugar aqui essa noite. Se há ainda, Pai, nessa noite alguma reconciliação que precisa ser promovida, que ao sair daqui o Senhor possa promover isso no coração. Se perdão precisa ser concedido, que o Senhor possa promover perdão. Mas que, ó Deus, isso aqui que aconteceu essa noite não seja um símbolo de fé, mas de fato um exercício de fé. Que haja transformação em nós, Pai. Sela esse momento, sela essa noite, sela esse compromisso, Deus, com a tua presença, com o teu poder, com a sua glória, com a sua santidade, tudo isso operando em nossa vida. Em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor poderoso de Deus e a presença santa e abundante do Espírito Santo, que produz novidade de vida, sejam de tal maneira presentes na vida de cada um de vocês, que novos filhos de Deus possam surgir na vossa vida ainda essa noite. Que o Senhor tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz, que o Senhor sobre vós faça brilhar o seu rosto e caminhe com cada um de vós por onde quer que fores. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Pessoas que nos visitam, você que está aí perto, reconhece alguém ou não reconhece alguém de casa, dá um abraço aí, né? Cada visitante possa receber pelo menos uns 3 abraços aí. São todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. E não esquece não, gente boa, é necessário que ele cresça e que a gente diminua. Amém? Deus te abençoe. Amanhã a gente tem 3 cultos ao longo da manhã, 9, 11 e 19 horas. Que
você possa voltar também para adorar a Deus em algum desses momentos. Vá em paz, que o Senhor te abençoe.